No ano de 2024, às vésperas das eleições municipais para prefeitos e vereadores, eu publiquei um vídeo em minhas redes sociais com o seguinte título, abre aspas, "O dia em que Lula vai morrer", fecha aspas. Nesse vídeo, a abordagem que eu faço é sobre o processo eleitoral. E quando eu toco no assunto morte, não é a morte física de Lula, mas sim a morte política. E a data para que esse acontecimento seria o exato dia das eleições, em que o PT e a esquerda como um todo iam ser derrotadas nas urnas em todo o Brasil, fazendo assim um número pífio de prefeitos e vereadores. Essa era a minha previsão, que acabou se concretizando com a chegada das eleições. O PT saiu infinitamente menor do que entrou naquele processo. Ou seja, politicamente, Lula morreu. Repito, não é a morte física que foi abordada, foi a morte política. Tanto é que a minha previsão estava certa na questão do fato e da data, que hoje o que vemos através da esquerda, Lula e o seu líder maior, Luiz, e o seu líder esquerda, PT, e o seu líder maior, Luiz Inácio Lula da Silva. Um verdadeiro derretimento, um fracasso. Lula é hoje, não é hoje nem de longe a sombra daquilo que ele foi no passado, em que mobilizava as massas. A gente tem acompanhado números de institutos de pesquisa que mostram claramente o seu encolhimento político, a sua morte política. Para se ter uma ideia, o Nordeste, que sempre o apoiou, se as eleições fossem hoje, o seu oponente, Jair Messias Bolsonaro, de acordo com os números, ganharia naquela região e ainda no primeiro turno. O governo está sendo um verdadeiro desastre em todas as áreas. Economia, educação, saúde, segurança, geração de emprego, a pobreza está crescendo, a fome está crescendo, a carestia no preço dos alimentos é uma coisa assustadora e desenfreada, ou seja, o Brasil está de ladeira abaixo. E esse festival de horror e bizarrice não é só a nível de Brasil. No cenário internacional, o governo brasileiro, capitaneado por Lula, virou um pária, alvo de chacotas e não sendo respeitado por ninguém, até pelas escolhas que fizeram. Escolhas equivocadas e perigosas. Então, senhoras e senhores, eu diria sem medo de errar, politicamente falando, Lula é hoje sim um homem morto. Sem nenhuma possibilidade de ressurreição ou fortalecimento. Eu diria que está acabado. A situação da esquerda, em especial do Lula, é tão desesperadora que a oposição já não quer nem optar pelo impeachment. E olha que razões de sobras para isso há. Mas não quer sequer optar mais pelo impeachment. A oposição preferiu fazer com que Lula permaneça sangrando em praça pública. Até para não dar a ele, no caso de um impeachment, o discurso da vitimização, o discurso do golpe. Uma oportunidade para vislumbrar o seu ressurgimento e o seu refortalecimento. Não, não. A esquerda está deixando ele se afundar, se lascar. Mesmo porque há um ditado que diz, e é fato, fruta podre cai sozinha, não precisa sequer balançar a árvore.
Então o Lula vai seguindo, fazendo as suas cacas, mostrando a sua verdadeira face de despreparo, numa forma que possa ser varrida do mapa político de uma vez por todas, a esquerda e o seu nome. Lula é uma vergonha. A gente está vendo partidos da base e partidos viciados, como o Centrão, recusar cargos e ministério e descer do governo. Ou seja, abandonando o barco. Lula está sim, senhoras e senhores, como eu previ lá atrás, politicamente morto. Politicamente, Lula é um cadáver político, em adiantado estado de decomposição, que precisa ser sepultado urgentemente, porque está incomodando, fedendo e contaminando o ambiente. Mas o dia do sepultamento está por vir. 2026 é logo ali.